Então, Fábio, a gente está buscando encontrar algum sentido e identificar a mais adequada embalagem para essa alta de 0,81% do Ibovespa futuro. Nós, por enquanto, aqui na cobertura, estamos atrelando esta fotografia de alta a uma declaração do Haddad, segundo quem vai haver uma conversa com o Scott Bessent, o que pode dar ao mercado a percepção de que se Lula e Trump seguirão no palanque, na vida como ela é, os adultos na sala se reúnem num outro espaço e vão buscar alguma acomodação. Essa embalagem te convence? Se não convence, o que te parece motivar essa alta do Ibovespa futuro um pouquinho mais expressiva hoje? Olha, Léo, vou usar um exemplo de ontem, né? Que eu até conversei com o Gabriel e com a Marina ontem à tarde. Marina ou Mariana, não vou lembrar o nome. Aqui ontem, o Trump ficou quase uma hora na CNBC, que é o jornal mais famoso de mercado financeiro, o Squawk Box, logo cedo, ficou o dia inteiro falando de mercado na CNBC. E ele falou de vários temas, falou de Fed, falou de tarifas específicas para chips e farmacêuticas, falou de Europa, falou de China, falou de Suíça, falou de Índia, falou de Rússia e só. Não falou nada de Brasil. Tudo que está acontecendo aí no Brasil, que falam em relação às coisas dos Estados Unidos, é mais coisas daí do Brasil do que os Estados Unidos está divulgando ou está falando. Uma das coisas que as pessoas acreditam aqui, foi a única nota que eu vi a respeito, é que provavelmente os Estados Unidos também vão aliviar café e carnes em algum momento por causa de inflação e de negócios nos Estados Unidos. Eu acho que as tarifas já ficaram claras que, por mais que seja uma jogada política do Trump para pressionar adversários e aliados, o que for prejudicar a economia americana, eles vão abrir espaço. Em relação a essa performance do Brasil, eu acredito em dois vetores importantes. Eu não escuto o que o Haddad fala porque ele é o famoso poste, não serve para nada. Primeiro ponto, o fato de a prisão do Bolsonaro ter ganho um silêncio nos últimos dias e ter dado um corner importante, porque isso sim foi uma nota interessante. Nesse momento, o Supremo Tribunal está em corner. Por quê? Os advogados vão entrar entre hoje e amanhã com um pedido de vistas em relação a isso. Ontem já começou a sair nota de racha no Supremo. E os Estados Unidos só falou que está de olho. Se for para julgar na primeira turma, votar se mantém a prisão ou alivia por causa do recurso dos advogados, como será o comportamento daqueles que não concordaram com as medidas que o imperador tomou para prender o ex-presidente? Como eles vão votar sabendo que pode vir sanções individuais em cima deles? Principalmente alguns que têm muito a perder, como o presidente atual Barroso, que tem imóveis e outras coisas nos Estados Unidos. Então isso é um fato que o mercado entende que pode ajudar a aliviar um pouco essa tensão, porque o Supremo vê que o outro está se enfraquecendo, caindo nas próprias armadilhas. E os resultados das empresas brasileiras e o dólar mais fraco no mundo todo têm ajudado a impulsionar outras coisas. Poxa, com tudo que está acontecendo no Brasil, de problemas e tensões, reações geopolíticas, a pacto das tarifas, problema fiscal, popularidade do presidente. O dólar está 5,52, 5,53. A oportunidade está aí. Mostra que o mercado está complacente e aceitando que tudo deve ser melhor. Inclusive, melhorou no fato da pesquisa ter mostrado a Atlas de ontem que foi voo de galinha essa melhora na popularidade do presidente e que a vida dele para o ano que vem vai ser bem difícil na eleição. Inclusive, a desaprovação aferida pela Datafolha, ou pelo Datafolha, final de semana houve a divulgação, ela se manteve na faixa dos 40%. Não houve uma melhora na desaprovação, como boa parte do Palácio do Planalto chegou a apostar, embora o mesmo Datafolha aponte para Lula como numa posição favorável em relação aos cenários de primeiro turno e nas simulações de segundo turno. Já em relação a esse levantamento da Atlas, o Fábio constata aqui uma estancada nessa reação curto-prazista pela qual a popularidade do Lula passou. E aí o Fábio ele organiza uma tese segundo a qual a melhoria na fotografia da Bolsa Brasileira passa por dois eixos. O primeiro, eventual recuo americano de carnes, cafés, no que diz respeito à taxação, e aí muito mais em função
do remédio amargo que cairia sobre os americanos do que sobre uma atuação diplomática, técnica e de negociação brasileira. E o segundo eixo aqui, em cima do qual o Fábio estava, um eventual ou iminente recuo por parte do Supremo Tribunal Federal, depois do mal-estar causado entre os ministros da própria Suprema Corte a partir da prisão domiciliar autorizada pelo Moraes. Vamos pegar esse gancho e essa carona ainda, Fábio. Você falou do dólar. De um lado, a balança de riscos brasileira pode até oferecer ingredientes que combinariam com um dólar mais salgado, mas de outro, o DXY, que a gente já endereçou em vários momentos da tabela e que tinha em princípio feito um fundo ali nos 96 pontos, correu atrás do 100, depois de um payroll revisado ultra baixistamente e de um PMI ISM de serviços que acenou para o terreno da retração, embora não tenha tocado diretamente nele ainda, o DXY voltou a perder fôlego, abandonou os 100, abandonou os 99, está agora prestes a abandonar os 98.500. Muda o seu racional em relação ao dólar a nível global? Ô, Léo, eu acho que o número mais importante depois da revisão do payroll horrorosa, né, sumirem 258 mil vagas, é passível de demissão, não só da pessoa que foi demitida, mas do departamento todo. Porque é a quinta ou sexta vez que isso acontece nos últimos 3 anos. Inclusive, a revisão do ano passado do semestre foram quase 900 mil vagas que desapareceram, né, antes da eleição. Eu acho que é o seguinte, ontem o número mais importante depois desse payroll que mostra um enfraquecimento das contratações e do mercado de trabalho e que leva o mercado a acreditar em vários cortes de juros, ontem o ISM trouxe um número que ele é interno do ISM, as pessoas não estão dando muita atenção, que preços pagos disparou. Ou seja, por um lado, o mercado de trabalho enfraquece, por outro, essa inflação vai dar dor de cabeça. Então o Fed, por mais que ele enxergue esses dois lados, ele vai ter uma decisão muito dura. Nós vimos o ano passado que ele cortou 50 depois de um dado de emprego fraco e olha tudo o que aconteceu, o arrependimento virou o famoso corte político, porque depois dados de emprego não vieram fraco. E quando você olha os resultados das empresas vindo mais fortes e nenhuma falando em demissão, corte de mão de obra, nada disso, nos guidances, é meio preocupante que essa revisão baixista mais um número fraco possa ter sido um evento isolado e se o mercado de trabalho só se mantiver com essa inflação pressionando, cortar muito juros nesse momento pode ter um efeito rebote ruim no final do ano, começo do ano que vem.